Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Ir. E hoje eu sou a Verlaine Ribeiro. Só hoje? Só hoje não, todo dia. E eu sou o Aleph Ribeiro. Isso é só para descontrair, gente. Olha, você que está conosco, olha, hoje nós temos coisas interessantes. Olha, você não pode perder o programa de hoje, que tá super top, não é verdade? Temos aqui um convidado maravilhoso e vamos ter muitos assuntos interessantes para conversar. Sim. Mas, ao longo do nosso programa, nós vamos ter também aqui, falando dos nossos parceiros, né? Então, em algum canto da tela vai estar aí o QR Code para você estar também procurando, sabendo mais sobre eles, que são a gente aqui só traz gente top, só tem parceiro top, é tudo top. Mas sem mais delongas, antes de mais nada, você que tá aí, segue a gente nas redes sociais, tá? No nosso Instagram, @PodeIrStúdio, e também se inscreve no canal Pode Ir Estúdio. Isso é importante para que esses vídeos e outros podcasts também cheguem. Comecei. Hoje vai ser tenso, gente. A voz não tá muito boa não, mas vamos lá, vai dar certo. Então você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, por quê? Para que mais e mais pessoas possam então serem alcançadas também com tudo que a gente vai fazer aqui. E já deixa o like também, aproveita, já vai se inscrever, tá aí embaixo, já, né? Deixa o like. E comente. Tudo. Comenta também. Comenta. Custa nada. Tudo. Vai custar alguma coisa? Não custa nada pra você, mas ajuda muita gente. A gente vai falar de custo aqui. Olha aí. E pra eles não custa nada. Não custa nada, não tá custa bom, então. nada. Então, agora partindo pro que realmente interessa. Hoje estamos aqui com um cara muito especial pra gente, assim, né, no nosso convívio. Sim. Ele que é estrategista de marketing digital e anúncios online. Pós-graduado em neuromarketing, nem sabia que isso existia. Graduado em administração e, além de tudo isso, ainda é ministro de louvor, porque ele leva a palavra de Deus. Olha que legal. Olha só. Pode ir. É isso. Pode ir. Então, vamos falar de tambores? Vamos lá. David Vieira, um prazer estar com você aqui. Seja bem-vindo, David. Obrigado. Essa abertura top, né? Olha aí. Você pode ir, eu vim. Chega. Olha aí. Pode ir, Já pode nossa vir. vibe, Já tá junto, Vamos já tá vamos que vamos. junto. Gente, é um prazer, David, ter você aqui conosco Com no certeza. nosso canal. E assim, eu sei que vai ser uma noite incrível. Gente, você que tá aí nos ouvindo, fica ligadinho até o final, porque olha, o final, do meio pro final desse podcast, você vai ter dicas de ouro. Se eu fosse você, eu nem saía pra fazer xixi, porque aqui a gente não tem intervalo. Então você não pode perder. É, você que tem empresa, qualquer coisa na verdade, né? Empreendedor, empresário, pequena... Fica até o final. Quer empreender alguma coisa? Não perde esse podcast. É isso. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, pra começar, conta um pouco de você, David. Sua história. Bora. Primeiro, né? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente conseguiu acertar aqui. Foi. Mas benção. Então, hoje eu sou o David, brincadeira, eu sou sempre. Porque hoje eu sou a Verlaine, hoje ele é o Ney. Então hoje O personagem nós dele somos. tá aqui. Gente, então já apareceu aí na tela, você segue o David também isso. lá no Segue, Instagram, por favor. né? Ele tem umas dicas muito boas no Insta dele, hein? Tem. Se tiver dúvida, eu respondo todo mundo. Então me segue lá. É isso aí. Mas, então, eu sou o David, como você falou, tenho 37 anos, quase. Tá chegando no meu aniversário, dia 4 agora. E olha aí, gente, já pode mandar presente. Já tô contando com isso, né? Então, casado com a Pamela, pai da Heloísa, ministro de louvor na Semeia Avivamento, Legal. né? Dono da agência da M3 de marketing. Então, mano, eu sou filho da Sônia. Tia Soninha, né? pastor Beijo. Então, mano, a história começou em 87 com a Sônia e o Zé, né? Saiu o David. E desde lá a gente vem caminhando, né? Um dos presentes que eu digo, né? A gente já passou algumas fases na vida. Sim. Mas os presentes que eles me deram, né? Eu criei, a maior referência de cristão que eu tenho é a minha mãe. Que sempre legal. vi orando, ungindo. A gente tinha medo de qualquer sombra. Via minha mãe, chamava ela, corria, pulava da cama, daquele tamanhozão dela, né? Isso aqui. E orando e buscando. E sempre foi instruindo a gente tinha finais de semana que ela sempre trabalhou, a gente sempre estudou, então ela sempre instruía a gente a ler Bíblia, Legal. lia com a gente, né? Tive a oportunidade de caminhar com alguns homens de Deus, lembro, exato que o pastor Paulo hoje sempre foi meu líder de louvor e sempre falou assim, cara, você tem que ser fominha de Deus,
você tem que buscar Deus, me esticava, né? Porque muito é dado, muito é cobrado, você ministra, você tem que estar cheio de Deus, tem que buscar Deus, tem que ir para monte, tem que ir para... Então eu fui criado nesse ambiente, né? De ir para a igreja, passar dia na igreja, fazendo consagração, naquela roda de oração que tu ficava assim doido para ir, mas quem quer sair, sai, mas a gente vai continuar fominha de Deus, mas já tinha umas 3 horas que tava orando, né? Aí para não sair, para não ficar feio, a gente continuava, mas assim, eu costumo até dizer, a gente, inclusive lá na igreja, a gente faz conferências lindas, né? Cheia de Deus. Essa semana a gente fez um projeto bacana lá com o culto do músico, mas eu digo que as maiores experiências que eu tive com Deus não foram nessas grandes conferências, não foi em lugar que tinha muita gente, foi sempre nessas consagrações que a gente fazia, nesses montes que a gente ia, orando dentro de casa, compondo, fazendo umas coisas que a gente vai vivendo, e isso vai firmando a gente, né? A gente vai caminhando com Deus e vai... Hoje tem o privilégio de estar servindo 11 anos já na Semana. Não, já começou forte, né? Que para ter experiência com Deus, você não basta ir em conferência, já começa com essa lapada aí na cara. Pode ir, mas pode ir. Vai com expectativa, vai para... Se encher para ser ativado, mas tem que ter vida com Deus, não tem jeito. O verdadeiro cristão não é só cristão que vai em conferência. Já começou assim, já o podcast. Hoje o negócio vai pegar quente, fogo, hein? quente. Já quer mudar para Marte de uma vez? Não? Mas é muito legal isso, né, David? Porque assim, a gente vê, jovem mesmo, né? Tem muitos jovens que às vezes não tiveram a oportunidade de nascer num berço cristão. E como é legal, né, ouvir a história de alguém que teve essa oportunidade, que desde novo pôde aprender com os pais, né, aprender sobre Cristo, sobre o caminho certo, sobre seguindo as orientações dos próprios pais, né? Isso é muito legal. Tava até brincando aqui antes, né, que o nosso testemunho é chato, porque a gente nasceu na igreja, viveu na igreja, não teve... Claro, todo mundo dá uma, mas não teve aquele desvio e tal. Sim. Então, assim, eu brinco que é um testemunho chato, mas não, na verdade é muito importante. É uma honra, né? Eu falava isso também. Falei assim, meu Deus, poxa, alguém tem... Eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo e voltei para Jesus. Eu fui criado na igreja, como você falou, às vezes na juventude a gente dá uma esfriada. Acho que não só na juventude, fases da vida, né, que a gente vai estar um pouco mais aceso, um pouco assim. Mas foi engraçado que, assim, nas fases mais complicadas, né, que eu já passei, e às vezes que eu pensei assim, eu vou chutar o balde. Eu tava falando com Deus que ia chutar o balde de oração. Deus, eu tô aqui orando. Eu vou chutar o balde, mas ele tava orando, né? Então, assim, foi muito... a gente... Aí ele fala assim, meu filho, não tá na hora de chutar o balde não, eu tô contigo. E eu sempre, eu lembro uma vez, eu tava num culto ministrando, e eu sempre fui muito tímido. Hoje tu me vê cantando, na igreja, eu brinco, mas eu sempre fui muito tímido. Ninguém acreditava que eu cantaria, nem eu. Eu ia cantar com a minha mãe, né? Minha mãe cantava no louvor da igreja. Na época, na igreja a gente era, ela foi chamando eu, minha irmã. Então eu ia com a mãozinha no bolso, falava com os outros com a cabeça baixa. Eu não conseguia mesmo. Tanto que aí eu comentei antes, começou bateria, né? Lá na igreja, eu gostava. Aí comecei a aprender bateria, cedo pra igreja para aprender bateria. Aí comecei a... Só que eu quase não tocava. Primeiro, porque eu era o pior, né? E que os caras também eram muito fominhas, então não dava. No escala era quem chegasse, ia lá, de preferência pros melhores. Depois a igreja comprou tumbadora, aí eu fiquei uns 2 anos tocando tumbadora. Depois que eu voltei a aprender violão, aí eu lembro uma vez que faltou alguém, eu fui cantar. Eu falei, pô, ele canta. Eu nem lembrava, né? E a gente foi, assim, foi cantando, eu me descobri em Deus mesmo. Eu falei assim, Deus... E na igreja, no altar, ministrando, eu fui perdendo essa timidez, que realmente eu era muito tímido, muito inseguro. E você tá ali na frente, tem que estar cantando, tem que estar acertando nota, tem que cantar e tal. E eu fui aprendendo isso. E eu lembro uma vez ministrando, que Deus ministrou isso comigo, assim. Um tempo eu tava convidado numa igreja, ministrando, e veio na hora o Espírito Santo falou comigo assim, olha como é que você tá solto. Eu lembrei e falei assim, Deus, é só Deus que faz isso, porque quem orava antigamente, minha irmã pode estar vendo, minha mãe, se perguntar a ela, vão falar assim, pô, não, Deus vai cantar um dia, na conferência, escutando, não vai, Deus não vai mesmo. Olha que legal, gente. Peraí, pro pessoal, né? O pessoal que tá aí nos ouvindo.
Então é interessante, né? Às vezes você tem uma certa timidez, você tem receio de falar em público, de aparecer. Olha aí, que Meu show! Deus. Isso é um testemunho, né? Uma pessoa que era super tímida, hoje é um ministro de louvor, hoje... E ministra pra caramba, tá? Só amigos. Vocês vão ter que ir lá, tem que assistir lá a Semeando pra Posso poder até falar, a ver. gente tava no retiro mês passado, né? Aí ele chegou lá, não, tocava garganta ruim e tal, aí eu cansando as notas lá em cima e, pô... Inclusive, gente, olha só, a gente não pediu ele hoje para trazer o violão. Esquecemos. Foi uma falha nossa. Mas se vocês quiserem, a gente pode estar marcando um outro dia. Aí vocês vão colocar aqui, comentar aqui nesse vídeo, nesse podcast. Coloca nos comentários. Eu quero ver o David tocando. E aí a gente vai marcar um outro dia. Ó, o desafio tá lançado, hein? Olha aí, vamos ver. Lá Quero na caixa ver. eu vou escolher as músicas. Tem que ter muito comentário. Eu quero ver o David tocando. E aí a gente vai marcar com Se ele de tiver, eu novo. vou ver. Olha aí. Mas no final ele vai dar uma palhinha, já vou... Eu vou tentar enrolar eles aqui pra ver se passa. Mas... Já vou até botar aqui no roteiro pra botar o David pra dar uma palhinha. Então se inspire, gente. Vai, filho, vai lá. Então, continuando, a gente estava falando da timidez, né? E como foi isso? Porque, assim, você falou, né, que foi acontecendo, mas de onde já veio desde pequeno mesmo essa vontade de tocar, pelo menos, uma coisa assim? Não, assim, como eu falei, eu fui criado na igreja. Minha mãe, eu sempre gostei de jogar bola. E ficava assim, hoje eu sou a bola, né? Mas eu tô perdendo, em nome de Jesus, né? Mas eu gostava, antigamente eu escutava bola. Mas eu sempre gostei, Vascão, né? Torcedor do Vasco. Ó, gente, pula isso, pula. A gente vai cortar essa parte. Mas eu ia pro campo jogando, minha mãe sempre forçava. Não, na hora lá, tia Sônia tá te chamando. Ia lá me chamar perto dos outros, tem que ir pra igreja. E a gente morava num lugar que a gente tinha que ir pra igreja, era 2 ônibus. Uau. Pra ir, a gente sempre tava lá, minha mãe nunca deixou a gente faltar. Às vezes eu dava um miguezinho, tinha um barzinho que era amigo do dono do bar, que era perto da igreja, ficava lá vendo o jogo, que o culto começava às 6 horas. Sim. Mas às vezes tinha futebol, Sempre assim, que né? acabava 6 e pouca, então ficava ali enrolando um pouquinho. Mas assim, esse ambiente foi me forjando mesmo em Deus, mesmo assim, e o compromisso com Deus, com a igreja, envolvido com isso, né? Com o ministério. Na época, como eu falei, a primeira vez que eu entrei, foi minha mãe que foi convidada para cantar e ela levava eu e a minha irmã. Então ela foi empurrando a gente ali, não sei se era intencional ou não, mas funcionou. Então a gente foi lá, foi indo e foi em Deus ali. Como é que você saiu essa timidez? Não sei, foi Deus. Eu lembro quando eu ministrava o Will, lá da igreja, por exemplo. Sim. A gente trabalhava junto nessa época já. Conheço o Will já há um tempo. Eu via o Will ministrando e o Will saía do lugar. Já falei isso com ele. O Will foi referência para ministração. Que legal. Que legal. Porque o Will, ele saía, ele ia ministrando, ele sempre foi solto. Se tivesse que descer e botar a mão nos outros no banco, e falava umas coisas. Naquela época, diante do trono, a gente via André Valadão, todo mundo ministrando e tal. E eu falei assim, meu Deus, eu só conseguia fazer assim. Acabou uma música e não dá nem muito intervalo de introdução não. Já entra na outra música, entra na outra música, entra na outra música. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu fui vindo, aí eu lia a Bíblia, aí decorava uma coisa e outra para tentar falar, estudava a letra. Mas tudo isso eu acho que já foi um exercício mesmo para você ir se soltando, né? E depois trabalho, que eu sempre fui liderando equipes no trabalho, depois a gente foi indo, assim, foi fluindo naturalmente. Legal. Eu ainda me considero um pouco tímido, assim, quando eu tenho contato, aí eu sou mais solto, aí eu brinco, quem vai falar agora assim, não é nada, não. Brinca, fica botando pilha. Quando eu tô num lugar que eu não conheço ninguém, até começar o primeiro, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai vencendo É isso. engraçado ele falando isso, mas tava a gente lá na mesa com 20 pessoas, ele falando cara a cara, assim, com todo mundo, fazendo pergunta pra caramba, não deixava ninguém falar. Mas é o time, tá vendo? Mas ali eu tinha o pessoal que conhecia, entendeu? né? Depois já Mas, era. gente, eu também era muito tímida. Vocês não sabiam disso, não, né? Um dia eu vou contar pra vocês. Eu era super tímida. Pra quem não sabe, eu também sou, gente. Pronto, todo mundo. Pronto, mas Deus trata, Tá vendo? Deus Quem diria que a gente estaria trata. aqui hoje gravando podcast? Exatamente.
Não se apegue nessa muleta, não. Timidez é ruim. Tira isso de você. Inclusive, eu tô projetando fazer uma mentoria pra quem é tímido aí, quem sabe Olha por aí. aí, olha A aí. gente vai É isso. Já pega. pro futuro aí, quem sabe. Mas enfim, continuando, tem uma pergunta pra fazer. Então, eu queria, assim, a gente tá falando, né, dessa vida. Eu queria rapidinho, antes de a gente ir para outra parte, assim, que tu falasse um pouquinho mais dessa tua infância na igreja, né? Um pouco mais disso, porque assim. Não, pode terminar depois, só um Porque eu complemento. digo assim, eu gosto muito mesmo, né, da gente tratar a respeito disso, porque é tão importante, né, de repente, pai, mãe que tá ouvindo a gente, a importância de criar os seus filhos na palavra, na presença do Senhor, né? A gente fala, poxa, mas meu filho vai correr na igreja, meu filho vai, sei lá, vai fazer alguma coisa que não é legal, mas é importante a criança estar querendo ou não querendo, às vezes querendo assistir o jogo, mas não, vamos lá e tal. Então, você faça um pouquinho mais a respeito disso. Né? Não, pode falar. Eu lembro eu indo para a igreja, por exemplo, eu não gostava dos dias de culto, porque eu estudava às vezes de manhã ou de tarde, minha mãe sempre trabalhou muito. Aí eu lembro que a igreja era aqui no bairro aqui, mas o Caxambu. Uhum. Então a gente vinha da Independência, que a gente morava lá, vinha pro centro, ficava esperando minha mãe um tempão. O rapaz até da barraquinha de pipoca dava umas pipoquinhas pra gente. Falei de seu Badini, gente boa demais. Então e a gente ficava ali esperando um tempão pra mim. Às vezes não era nem tanto tempo, mas criança. Mas pra criança parecia é muito, que era uma eternidade. Ia pro culto, dormia o culto todo. Descia e depois tinha que descer o Caxambu a pé pra pegar o ônibus do centro pra ir embora. Aí Independência longe, dormia. Tipo assim, pra mim era horrível. E domingo, todo mundo no campo jogando bola, horário de verão, então, quando tinha, a gente jogando bola e tal, tinha que sair. Mas assim, eu não lembro das pregações daquela época. Alguns louvores eu lembro, porque eu toquei e quem foi cantando. Nem gostava das músicas, que tinha muitos senhores que cantavam muito linda a harpa, que eu não gostava. Mas assim, eu lembrei da igreja. Legal. Eu lembro de domingos que eu não... Por exemplo, eu nunca gostei de Faustão. Porque eu nunca via. A minha vida foi criada da igreja. Sim. Então, grupinho de crianças, isso eu já gostava. Quando era o grupo das crianças, minha mãe sempre foi a tia das crianças. A gente envolvia, sempre estava ali. Mas assim, minha mãe sempre foi muito envolvida com a igreja, com almoços, com eventos. Mesmo com o tempo dela, ela sempre foi. E ela foi criando a gente nesse ambiente. Então, quando tinha, assim, por exemplo, carnaval, que era o culto de manhã, à noite de domingo a gente ficava assim, o que eu tenho para fazer? Parecia que tava chato, via aquele negócio de televisão, acabou o jogo, não via nada, pô, aquele horário era de culto, né? Uhum. Mas assim, foi criando isso em mim mesmo, esse hábito, né, de estar na presença de Deus. E assim, as experiências que a gente vai vendo, por exemplo, até do jovem, né, às vezes tem um pouco de desculpa por ser jovem, não se envolver tanto. Uhum. Tem uma galera que pensa nisso, né? Por exemplo, eu estava lendo hoje, vou falar de Bíblia pela pastora Verlaine, né? Que bom que ela tá aqui, ela corrige. Mas eu estava no devocional hoje lendo de novo, né, sobre reis ali, sobre Ezequias. Uhum. Não lembro se é reis de 20, 22, não lembro qual que eu estava lendo. Mas vai falando do rei Ezequias mesmo. Ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. Aí vai falando que ele fez tudo que, segundo o coração de Deus, ele tirou os altares, derrubou os bosques, ele vai fazendo tudo. Pô, eu só tinha 25 anos. Ele fez o que muita gente não fez. Tipo assim, já com 25 anos, teve a responsabilidade, reinou mais 29 anos. E assim, tudo aquilo que vai vivendo em Deus, com pouca idade, me chamou a atenção por isso. Legal. E eu lembro disso mesmo, com pouca idade, a gente vai se envolvendo com outras coisas que fazia. Eu costumo dizer, falo até com a Pamela, parece que eu era mais crente antes. Eu era aquele cara chato, eu mandava mensagem para todo mundo. Na época que, eu falei, né, já falei minha idade, não posso deixar. Na época quando tinha SMS ilimitado, lembra que veio uma época que você tinha, eu mandava dia de culto. Né, olha que eu não lembro. Você não. É como se fosse o WhatsApp hoje, você não faz? Eu mandava mensagem pra todo mundo da listagem ali. Hoje tem culto, vai no culto hoje, vai ser uma benção, a palavra de quem ficava aquela lista. Aí tinha gente que me pedia pra assim, cara, pelo amor de Deus, me tira dessa lista. Eu não sabia nem quem era. Tava nos meus contatos, eu mandava todo mundo no culto, tem que ir pro culto, forçando pra ir levar a galera, fazendo evento da igreja. Então assim, a gente foi criado nesse ambiente e graças a Deus até hoje eu tenho do testemunho, né, mano? Hoje em dia, antigamente eu admirava muita galera que saiu e voltou, falou assim, nossa, tem um testemunho forte. Hoje em dia eu fico assim, meu Deus, como eu queria
ter vivido aquele povo que hoje em dia fala assim, pô, eu nunca, sei lá, eu casei virgem, eu nunca saí da igreja, eu li a Bíblia, pô, isso que eu admiro, né? Não, sim. É claro. Eu falei brincando, né? Não, mas eu não tinha esse pensamento sim. também. Mas é porque muita gente acha isso, como viveu a vida toda na igreja, não tem nada a acrescentar na minha vida. Mas não, na verdade tem muito, inclusive, Exatamente. né? Mas e fora que assim, esse contexto, você... É maravilhoso, né? Assim, você ter conseguido estar na presença do Senhor. Não somos perfeitos, lógico, né? Mas assim, isso é gratificante, né? Você ter uma vida com Deus. Uhum. E assim, Deus, ele se manifesta, ele se mostra, independente se a pessoa está fora, está perto, está longe, não está. E cada um tem a sua experiência com Deus, o seu momento com Deus, onde ele se manifesta a você, Exato. né? Então, assim, é incrível isso. Queria aproveitar um pouquinho falando de igreja, voltar um pouquinho sobre ministros de louvor, porque além de ministro, você também compôs algumas músicas, né? Como é que é essa... como é que faz, né? Não sei nem explicar qual é a minha pergunta, mas como que é o processo de composição, o processo. Então, quem tem que chamar aqui o Paulinho que é o gênero, o pastor Paulinho, né? A gente costumo brincar com ele, falei assim, cara, antes do pastor Paulinho, eu falo que ele mora ali um pouquinho mais cedo, então todas as músicas vêm primeiro nele, que não é possível. Ele é uma máquina, o Will e o pastor Paulinho são uma máquina de compor. Uhum. Mas assim, eu já tive os meus processos. Por exemplo, a primeira música que eu tive hepatite A. Não lembro, 2006? Acho que foi isso, 2006. Dizem que não é possível, é parte pra criança, mas eu tive. Falei, então, beleza. Aí eu fiquei 1 mês e 20 dias em casa na época, aí eu tava saindo, o fígado não podia ficar varrer roupas aqui, que tava perdendo um pouquinho de sangue, que é o fígado mole, não vou saber explicar direito. Uhum. Aí eu lembro um dia que eu tava com o meu violão em casa, tocando, foi a primeira música que eu compus na época, aquela lá, a musiquinha a gente vai fazendo, mas assim, no momento, eu lembro exatamente o dia, eu queria estar fazendo outras coisas. Sim. Eu falei assim, eu não podia ficar levantando muito, não podia varrer uma casa, não podia arrumar a cama, né? Não podia fazer muito movimento. Não pode fazer esforço, né? Aí eu sentei no sofá, aí peguei o violão, tava tudo apagado, e eu fiquei tocando ali, tava ali, eu fiz a primeira música. Eu fiz música trabalhando, como falei, aquela Infinitamente Mais da igreja. Eu comecei, né, depois a gente complementou com a Meire, né? O Michael, eu tava ministrando, eu senti não sei explicar, eu tava ministrando aquele dia e eu senti que tinha algo, assim, eu tava ministrando, eu senti uma confirmação, assim, que o ambiente tava algo acontecendo. Legal. Aí o Michael, assim que a gente desceu, que eu saí do louvor, o Michael falou assim, cara, Deus vai dar uma música, fica atento aí que Deus vai dar uma música. Falou assim, do nada. Beleza, eu tava lá no altar, eu desci pra ir no banheiro, a gente fica bebendo água, suando e tal. Aí quando eu cheguei no banheiro, eu fiz aquele refrão, né? Eu creio em milagres, eu vejo os teus sinais. Aí a gente saiu, quando eu fui pegar o carro no estacionamento, aquela ponte, aumenta teu fogo, era um outro ritmo, né? Nós queremos teus sinais, Deus que abre porta. E quando eu cheguei em casa, eu terminei de fechar. Aí na época, eu nunca tinha feito isso também, inclusive. Aí eu mandei na época pra Meire, mandei pro Will, falei, o que vocês acham? Muda alguma coisa? Aí chegou na música que a gente canta hoje na igreja. Mas assim, os meus momentos, né? Foram momentos assim. Por exemplo, aquela Seu Amor, que a gente tá cantando agora. Na igreja, seu amor me conquistou. Eu já tava com essa música um tempão, tentando uns pedacinhos. E eu só tinha porque ela fala muito de gratidão, né? Tipo assim, com sangue me comprou e me... não sendo bastante, colocou seu nome em mim. Então assim, Deus já salvou, se entregou pela gente. Não só isso, só de morrer numa cruz... Ele, chama de filho, né? Botou o nome dele em mim, assim, me fez dele família e tal. E, assim, me deu um motivo, mudou minha história, né? Levou sobre ele a minha dor, curou minha vergonha, me deu dupla honra, a música vai falando disso, né? Mas, assim, foram momentos com Deus mesmo. Depois a gente finalizou lá em casa algumas coisas. Mas, assim, eu não me considero como... Devo ter, sei lá, umas 12 músicas. Mas eu não me considero com facilidade de fazer, não. Não é fácil. Paulinho faz uma por dia, né? Maneiro. Mas olha que interessante, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque, assim, muitas pessoas estão nos ouvindo,
Em nome de Jesus. Amém. E aí, assim, quantas pessoas, né, estão às vezes passando por, assim, poxa, eu tenho um chamado, Deus falou que eu vou fazer isso, mas eu não me vejo fazendo isso, né, como você disse, né? Quem diria que lá atrás, né, que o David ia cantar, ia ministrar, ia compor, ia fazer tantas coisas, né, para honra e glória do Senhor. E assim, e quantas pessoas estão passando por isso, né? Quantas pessoas às vezes estão nos ouvindo agora, seja na sua casa, no trabalho, às vezes em hospitais, indo para a escola. E às vezes estão se perguntando isso, né? Poxa, eu queria fazer alguma coisa, eu gostaria de fazer alguma coisa. Então tá aí, olha, Deus faz, tá? Isso. E a gente tá aqui para testemunhar isso, né? Até como cantor mesmo, eu não me vejo como cantor, né? Eu sou, sei que eu sou, mas assim, tem muito que aprender ainda, né? Inclusive, mas hoje em dia, né? Cantar a música, o louvor, eu não sei, até esses dias eu estava perguntando a Deus, muitas vezes já teve esses conflitos, né? Pô, Deus, o que o Senhor quer fazer isso, né? Mas assim, o pastor Gerson fala muito disso. É a oportunidade de agora. Deus está te chamando para o que agora? Hoje eu tenho a oportunidade de estar servindo lá no louvor. Então eu amo estar ali, assim, porque eu vejo que Deus, eu vejo, por exemplo, a própria Pamela, eu brinco com ela, né? Minha esposa, te amo. Ela ama cantar, mas ela não tem voz para cantar. Eu sempre falo assim, pelo amor de Deus. Faz outras coisas maravilhosamente. Mas cantar não. E de verdade, assim, eu vejo como privilegiado mesmo. Eu conheço pessoas que têm uma técnica muito boa, mas às vezes não tem um timbre bom. E assim, eu reconheço Deus, mas assim, não tem nada a ver comigo. Foi Deus que depositou isso em mim por algum propósito. E foi engraçado que, não sei se tem o pastor Gerson, ele tá vendo, ele vai lembrar. Eu lembro quando eu fui para Semeando, né? Eu até falei que o pastor era de outra igreja a minha vida inteira. Deus falou um dia comigo que eu estava fechando um ciclo. Eu ouvi nitidamente. No dia eu falei assim, Deus, mas eu não estou pensando nada, não estou entendendo. Eu ouvi de novo, hoje você está fechando o ciclo. Aquele dia gerou aquela necessidade de, pô, vou entregar os carros que eu tinha lá na igreja, vou ir. E fui na Semeando, não era a minha intenção ir para Semeando, mas eu marquei com o pastor Gerson de conversar na época e tal. Aí tinha aquele negócio de fica 3 meses, vindo, só visitando, e você vai ver. Aí eu lembro que mas aqui não tem o chamado, a gente fica 1 ano parado, mas assim, eu tinha uma convicção. E as pessoas até falavam comigo assim, isso não é de Deus, o que você está fazendo. Eu também não estou falando para ninguém trocar de igreja não, porque eu não compactuo com isso. Você tem que estar no lugar que tem Deus, você está ali, não tem lugar perfeito, lugar nenhum, né, a menos que você tenha um direcionamento de Deus. Como foi no meu caso. Então eu fui, eu lembro que eu lembro exatamente a conversa com o pastor Gerson, eu entrei na Semeando, no dia 5 de agosto de 2013. Eu lembro que uns dias antes desse, né, de julho talvez, eu conversando com ele lá, foi uma quinta-feira, ele pediu pra gente chegar antes, ele falou assim, você vai ficar um tempo aqui, você vai vendo e tal, mas aqui não tem ministério, não sei o quê. Eu lembro, falei assim, pastor, essa igreja é de Deus, não é? Ele é. Eu falei, então o que eu faço, eu creio que é de Deus também. Então assim, se Deus quiser utilizar o que ele tem em mim, faz em mim, aqui nessa casa que é dele, ele vai fazer. O pastor, eu concordo com essa palavra. Amém. Saímos e foi. Em 1 mês eu estava ministrando. Uau! Lembro o pastor me chamando, vou te receber. Deus falou comigo e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar na igreja. Maneiro. De novo, assim, Deus vai fazendo algumas coisas, né? Que maneiro. Agora, já transicionando um pouco para... Quer fazer alguma pergunta? Não, mas aí, então, peraí, antes de transicionar, eu gostaria de também, então, estar falando dos nossos parceiros, né? Nós temos aqui alguns parceiros, nós temos o Instituto Alves, tá? Do Pablo e da Cris, são pessoas incríveis. Então, olha, você que está precisando fazer seu cabelo, sua unha, dá um up aí na autoestima, vai aparecer aí na tela também, tá? Vai lá que é lindo. Olha aí. Vai lá, fica na rua 16 de março. Então, assim, vocês, olha, eles são tops como sempre. E nós temos também o... Teu curso. Não, antes do curso. Calma aí. Gente, peraí, calma, respira fundo. Não, eu ia falar que a gente tem aqui as canecas personalizadas da Trid, né? Nós temos a Mr. Kling. E eu tenho o meu curso, olha lá. Gente, olha só, nós trabalhamos com aconselhamento há muitos anos, né? Eu e meu esposo, a gente já trabalha
há mais de 20 anos, 25 anos com aconselhamento. E a gente trabalha também com casais. Então, nós temos acompanhado muitos casais ao longo dos anos. E esse ano saiu, então, o curso online da Escola para Casais, tá? Que também tem, a gente tem que trazer na próxima semana o arroba, tá? Escola para Casais oficial. Para você estar seguindo a gente também lá no Instagram. Sim. Então saiu a versão online do nosso curso, tá? Então já está disponível, tá bom? Vai aparecer em algum momento também aqui na tela, você pode estar escaneando também. E estamos com preço promocional, então aí, você não pode perder, tá? Desatando os laços do passado em rumo a uma jornada de bênçãos para sua vida, para o seu casamento, para sua família. Então, olha, aproveita, tá? Porque o preço promocional é por tempo limitado, então você não pode ficar fora disso. E temos o planner. E para finalizar, o meu planner cristão, o planner que te ajuda na tua vida espiritual, né, com Deus. Ele, além de você poder anotar seus devocionais, os cultos, eu pelo menos adoro anotar culto, então as pregações e tudo mais que você tem, né, nos cultos que você frequenta, você ainda vai ter um calendáriozinho lá que mostra os dias que você fez devocional, os dias que você não fez, muito top, então vai aparecer aí na tela também. Se você quiser, além de estar ajudando o podcast... Agora fui eu. Olha aí. Além de estar ajudando o podcast, você ainda vai estar investindo também em missões, o que é o propósito principal do podcast e também do planner. Então vai estar aparecendo aí e tá com preço promocional também. Então aproveita. E é isso. É isso. Vamos agora. Agora voltando aqui pro David, você estava conversando com a gente aqui que você foi o primeiro, né, que fez faculdade na sua família, e você também estava contando um pouco do testemunho da sua vida, né, um pouco antes disso. Então eu queria que você compartilhasse um pouco isso pra gente já começar a ir para esse caminho agora. Profissional? Isso. Eu sempre fui muito estudioso. Era a época do povo lá, CDF da sala, né? Gente, assim, eu sempre fui muito estudioso. A gente passa por alguns desafios, né? Em casa. Nunca passei fome, graças a Deus, minha mãe sempre deu um duro danado. E a gente, né, sempre teve... Mas assim, eu estudei, já morei um ano sem luz, né? Sem luz. Já passei... pegar lenha, né, no mato para esquentar água para fazer, porque assim, o primeiro chuveiro lá em casa que a gente teve foi eu coloquei. Uau. A gente fez lá uma estrutura doida, botou lá com madeiras de eucalipto e botou um que era telha em casa, não dava para pôr, a gente fez lá uma maluquice, botou lá um chuveiro. Assim, foi muito legal, né? Essa experiência, eu já tinha idade para isso. Novinho, né? Sei lá, uns 14, 15 anos, sei lá, nessa idade aí, junto com os amigos um pouquinho mais velhos, a gente ia colocando lá, né? Lá em casa. Então, assim, a gente veio numa família humilde. Sim. Né? Mas minha mãe sempre enfatizou ter que estudar, a gente estudava, eu e minha irmã, em colégio público mesmo. Mas eu sempre tive essa vontade de, não sei de onde, é Deus. Mas ou se eu vi em algum lugar, mas eu gostava do negócio de empresa, de estar com a mesa, daquele escritório. Eu falava assim, vou fazer administração de empresa, não sei quando, mas eu sempre falei. Então acabou o colégio, eu fiquei um ano ali tentando umas coisas de bolsa e assim, Deus abriu a oportunidade. Eu comecei em 2007, na época, fazer administração. E assim, foi um marco, porque a gente sempre achava muito difícil. Hoje em dia, não. Mas eu falo que a gente viveu uma época... Né? A gente vai entrar para a história. Muito difícil. Por exemplo, uma época a gente viveu antes da era da internet. Sim. Como é isso? O Alif, não. Eu já peguei, graças a Deus. Mas a gente via, tipo assim, cara, que você tinha que entrar, era finais de semana, aquela discada. Nem aquilo eu tive. Por exemplo, eu não tive computador. No último período da faculdade eu tive um computador em casa, mas eu não tinha, até finalizar a minha faculdade de 2011, eu não tinha internet em casa. Eu ia no laboratório da faculdade para pegar uma coisinha com aquele computador quadradão com a tela meio verde que eu tinha ganhado. O serviço estava ruim, eles deram. E assim, porque não tinha, a gente não vivia disso, ia fazer trabalhos com a biblioteca, né? Tu pegou aquela fase, acho que tu deve ter pego também, que quando você tinha que salvar um arquivo grande, você tinha que colocar um monte de disquete para salvar, porque, meu Deus do céu. Exato, salvar disquete. Então assim, a gente veio muito disso, né? Sim. Mas assim, eu sempre quis
estudar e fazer alguma coisa, Deus abriu porta, a gente foi estudando. Hoje em dia, mais pessoas, né? Lá na minha família tem bastante gente formada. Legal. Mas, assim, foi muito maneiro, assim, a gente ir, viver isso, né? E a gente acaba... o sucesso deixa rastro, né? Sim. Então, a gente vai levando as pessoas por esse caminho. Mas, assim, foi uma oportunidade. Eu lembro, primeira aula minha na faculdade, um professor... Tinha, sei lá, umas 80 pessoas. Aí ele falou assim, normalmente só se formam uns 6 ou 5. Naquele dia eu falei assim, eu vou ser um desses. Que legal. No primeiro dia. E foi um desafio para pagar todo mês, teve mês que não tinha, minha mãe se desdobrando junto. Porque assim, eu lembro que eu trabalhava como estagiário nessa época, eu ganhava, era estagiário, eu ganhava, o salário mínimo era 420. Eu ganhava 420 em 2006, que era o salário mínimo. Eu já, a faculdade era 600 e alguma coisa, com o desconto do meu pai, que era servidor público, eu tinha 30%, mas eu pagava 444. Caraca. Aí meu pai falou assim, eu vou te dar R$100 no primeiro período, para te ajudar. Aí eu já tinha a conta de, sim, vou tirar, então dá para eu tirar o dízimo, separar o dízimo, e pagar o restante da faculdade. Eu sei que na época, eu lembro exatamente, sobrava R$16 para mim, no meu salário, para sobrar para... mas assim, eu vou fazer. E eu fui fazendo, teve vezes que aumentou mais, minha mãe ajudava, a gente ia, fui fazendo, mas assim, foi uma vitória, consegui formar, né? Hoje a gente vai trabalhei, aí eu comecei a trabalhei 10 anos numa mesma empresa, depois fui para outro, mas eu sempre tive vontade, né, já transicionando para isso, de empreender, de internet, por exemplo, desde 2012, já começava aquele negócio de nuvem shop, de site, a empresa que eu trabalhava já queria montar uma loja, eu e o Will. Sim. Legal. Eles montou a primeira loja deles lá, e eu já tive uma loja minha, aí não conseguia fazer, eu não sabia o que eu sei hoje, por isso que algumas lojas não dão certo, que a estratégia de anúncio e tal, eu não sabia, fechei essa loja na época, mas já queria sempre aprender, mas eu não tinha... para não me alongar e tirar outras perguntas. Não, pode ir. Mas eu não tinha essa... Eu sempre quis, mas eu não tinha aquela... Pô, eu vou largar mesmo o CLT para fazer, né? Mas eu lembro quando eu comecei, foi 2017, foi outubro de 2017, eu não lembro exatamente o dia mais, agora tenho anotado lá. Mas um dia, sabe aquele que você acorda, parece que você tá sonhando, mas você tá acordado já. Parece que, sei lá, a mente tá em algum lugar. Aquele dia eu já tinha acordado, eu lembro normalmente, mas eu lembro alguém falando, uma voz falando assim, enquanto você não fizer a sua massa, você vai continuar sendo a cereja do bolo de alguém. Caraca. Porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim, pô, ainda bem que a gente tem o David aqui. Eu falei que eu sempre liderava as equipes, eu sempre ia crescendo no que dava. Era para ganhar R$10 a mais. Eu ganhava porque ele fazia aquilo ali. Mas eu falei assim, pô, enquanto você não fizer a sua massa, você vai ser a cereja do bolo de alguém. Caramba. Não, assim, eu sou muito feliz em poder contribuir para o projeto das pessoas crescerem. Mas eu queria ter o meu projeto. Sim. Naquilo ali mesmo foi acendendo para eu ir caminhando, né? Para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Que maneiro. E aí vamos lá, né? Fala do que você trabalha hoje, finalmente, porque daqui a pouco a gente vai finalizar. Daqui a pouco vai ficar igual o outro lá que não então deu você tempo. que ficou até agora, tá vendo? Agora sim, agora ele vai começar a entregar a entregar ele cereja não do pode. bolo. Só vai começar. Então fica com a gente até o final. Então hoje eu sou estrategista digital, né? E gestor de tráfego pago, são os anúncios online, né? Gestor de anúncios online. Eu gosto de falar isso porque tem gente que não sabe. Sim. A gente acaba vivendo numa bolha, né? Isso. O que é gestor de tráfego? As pessoas vão... É o bom, tá? É o tráfego bom. Tráfego. É justamente isso, né? Porque assim, tem muitas pessoas, né, que querem empreender, que querem começar a fazer coisas simples, coisas que elas às vezes têm um dom, é fazer um bolo, é fazer um doce, é vender alguma coisa. E Mas as não sabe como que mas funciona. não sabe. E hoje a venda na internet é algo realmente que é a vibe, Que né? transforma, né, uma ideia, né, um sonho em um projeto lucrativo é você vender aquilo, quando aquilo começa a monetizar. Então, as estratégias de marketing, por exemplo, eu estava conversando com um amigo esses dias, acho que foi ontem. Ele falou assim, pô, tô doido para criar uma marca de roupa. Eu falei assim, então, o máximo de dinheiro que você tem que ter é para marketing. Depois é criar o produto. Verdade. Porque assim, não adianta você ter o melhor produto do mundo
se você não tiver um público para comprar aquele produto. Verdade. E o que eu vi na internet, assim, por mais que eu trabalhe com marketing no geral, né? Eu acho que todas as mídias se complementam. Um Buzzdoor, no Outdoor, Backbone, sei lá, tudo se complementa. Sim. Rádio, você pode fazer rádio, pode fazer TV, pode fazer tudo. Só que a gente vem o comportamento do neuromarketing, a gente estuda isso. O comportamento do consumo, né? O consumidor. Então, o que é esse consumidor hoje em dia, né? O que essas pessoas estão fazendo? Quando tu chega na rua, qualquer momento, eles estão com o celular na mão. Então, a internet, né, as redes sociais, não só a rede social, Instagram, Facebook, mas o Google, você tem uma dúvida de alguma coisa, você quer consertar alguma coisa na sua casa, você pesquisa no YouTube, você quer comprar alguma coisa, você pesquisa no Google, você tem uma rede social que é só para profissionais, você tem rede social para relacionamento, tá todo mundo conectado e envolvido de alguma forma na internet. Sim. E as estratégias certas da internet conseguem posicionar você, qualquer que seja o negócio, desde o menorzinho até o maior, todas as empresas precisam estar bem posicionadas na internet e anunciando a vantagem que o anúncio te serve para você chegar até a pessoa. Hoje eu não preciso depender que alguém entre na minha loja, por exemplo, né? Você tem uma loja, você precisa, para que ela veja, ela tem que passar perto da tua vitrine ou entrar na sua loja. Não, você consegue levar até as pessoas. Existe uma ferramenta certa, né, para isso, através do anúncio online, ou quando a pessoa estiver pesquisando algo, você aparecer para elas. Esse é o meu papel, é isso que eu faço. Que legal. E eu acho que provavelmente quem está nos assistindo está perguntando, mas eu acho que isso é só para gente rica, para empresa grande. E não é, na verdade, né? Você estava até comentando com a gente que não é tão caro assim quanto o pessoal fala, começar, né? Eu sempre uso, assim, a internet veio democratizar a publicidade em massa. Porque, assim, os canais de massa, por exemplo, TV e rádio, sempre foram muito caros. Sim. Ainda são mais baratos um pouco, mas ainda são caros. Nem todo mundo tem condição de fazer um comercial na TV, né? Que é o pessoal que tem muita massa, uma rádio que tem muita audiência. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer ali. Aí você com $1, né? O dólar vai que arredonda de 5 e pouco e tal, vai dar para R$6. Sim. Por R$6 você consegue turbinar uma postagem e segmentar ali para uma idade tal, para uma cidade tal, para um local tal, e já começar a aparecer para ele, né? Eu não, o turbinar tem o objetivo certo para ele, né? Já tem quem ficou aqui, o pastor falou que entregar, por exemplo, você quer ganhar seguidor, turbina. Um conteúdo muito bom, turbina. Seguidor é ótimo. Qualquer objetivo fora de seguidor não turbina, usa pelo gerenciador. Já fica. Já deixou. Olha aí. A cereja. Já entregou. Agora o bolo você vai atrás. A cereja ele entregou. Aí tem gente que fica assim, mas eu turbinei, chegou bastante gente no meu WhatsApp e eu fechei. Aí eu chamei. Então, se você tivesse usado o objetivo melhor, o resultado seria até melhor que o orçamento que você usou. Mas se for para seguidor, é bom ele. Mas assim, como eu estou dizendo, R$6 você já consegue começar a fazer. E o que muda o orçamento? Quanto mais pessoas você vai conseguir alcançar. E o melhor de tudo, você não consegue garantir quando você vai botar, vamos supor, no comercial na TV, no melhor programa você vai botar um anúncio ali, só que só vende para mulheres acima de 40 anos. Você não vai conseguir garantir que só mulheres de 40 anos estão vendo aquele comercial. Na internet a gente consegue segmentar isso muito melhor. Você consegue botar um anúncio para uma rua específica, um CEP específico. Você consegue botar um anúncio, por exemplo, no Google, para uma palavra-chave específica. Né? Então, você consegue fazer uma segmentação por canais que as pessoas assistem. Sim. Então, assim, é outro conteúdo. E, principalmente, assim, o que eu falo muito do tráfego pago, ele não serve só para venda. Tem muita gente assim, mas eu não estou querendo mais vender, estou com uma cartela muito boa de cliente. Só que a gente viu muitas empresas que um negócio muito lucrativo antigamente era ter uma locadora. Quem tem locadora hoje? Ninguém. Então, assim, a gente constrói negócio para o futuro. Então, se você não começar a investir agora em reconhecimento, porque, assim, não se iludam. Quem não está fazendo hoje, se você, eu faço um bolo, eu não quero fazer, o teu concorrente vai estar fazendo. E você está deixando de aparecer pelas pessoas. E às vezes não é milagre, né? A pessoa entrou, clicou e comprou. As pessoas, quando estão anunciando, elas esperam esse tipo de resultado do gestor. Só que elas não agem assim no dia a dia delas. Por exemplo, por mais que você ame, precisa de um conteúdo, de um material para o podcast aqui para melhorar, sei lá. Você vê um microfone muito bom, às vezes é muito barato, você nunca viu aquele loja na vida. Você já entra, clica, compra, bota o cartão.
ele começa imprimindo, reimprimindo, vai mostrando para você outras vezes. Aí você compra. Todo mundo é assim. E quando a gente anuncia também. Eu comprei uma camisa, inclusive, em breve vai ter novidade também, que eu consegui parceria, graças a Deus. Mas, cara, apareceu uma vez, apareceu duas, aí a primeira vez eu só li a camisa, a segunda eu já entrei no site. Aí a terceira eu já dei uma olhada a mais no site, até que depois de 1 ou 2 semanas que eu fui comprar, ia aparecendo 2, 3 vezes por dia. E sabe por que isso? Já tem tempo? Tá? Tem. Pode falar. Por exemplo, o cérebro, a pastora vai vir melhor, ainda mais a pastora como pastora, ela já deve ter pego essas casas. Já viu aquela pessoa que é mentirosa? Ela mente, e ela mente tanto tempo que ela realmente acredita no que ela... Mas é porque o cérebro ele não sabe distinguir verdade e mentira. Por isso que mural de sonho funciona, que a galera fica gerando aquele mural de sonhos, aquela palavra de afirmação, você começa a gerar aquela energia, aquela fé, né? Você começa a agir, a sua mente começa a pensar em tudo aquilo, e é exatamente isso. Por exemplo, você nunca viu alguém na vida, mas às vezes ele aparece um anúncio para você é homem de Petrópolis, da idade tal, cristão, que quer fazer tal, nunca me viu na vida. Mas de repente falou assim, eu sei que você já me viu aqui, cara, é isso aqui. Você já vem. Tipo assim, primeiro, se alguém fosse te perguntar, quem é esse cara? Pô, não faço ideia. Mas de repente, se eu começo a imprimir para você mais vezes, eu tô mostrando, tem uma galera que me indicando, falando assim, pô, tô aqui com o David é um sucesso, é muito legal, e o David é muito bacana, isso aqui. De repente, depois, sei lá, de algum tempo que você tá vendo meus anúncios, se a pastora pergunta pra você, quem é aquele cara? Ah, aquele carinha da internet. Eu não era um ninguém, agora eu sou um cara da internet. Daqui a pouco já vai saber teu nome. Ele é o David, daquela empresa tal. Você nunca me viu, você não conversou, você só viu o anúncio. Mas é o quê? É criar nível de consciência. A gente sempre vê isso, aquele negócio de público frio, morno e quente. Você vai conseguindo, com o anúncio certo, lógico, criar esse nível de consciência. E quando ele vê assim, pô, aquele cara da internet é muito maneiro, cara. Ué, eu era um ninguém. Agora ele foi muito maneiro, tem uma opção de gente que indica ele, muito legal. Ele falou assim, e hoje, tem oportunidade só hoje, de você comprar o meu planner. Pra você, por exemplo, você tá vendendo o seu planner, você quer anunciar. Ninguém sabe quem é você. Mas você começa a aparecer como orando, tem uns takes seus no culto. Já dando uma dica. Já anotando umas pregações nele. Aí, às vezes, você orando e talvez botando a legenda assim, reivindicando uma palavra que foi pregada, porque você não esquece do que foi profetizado. Você revisitando algumas mensagens e você vai botando esse seu dia a dia. Daqui a pouco as pessoas estão olhando e falam assim, cara, que maneiro. Você já viu aquele garoto que faz devocional, que busca e ora? Pô, já viu aquele negócio que ele segue? É muito maneiro, É muito mais fácil você vender para quando alguém já está te admirando e reconhecendo, do que do nada hoje faz assim, compra o meu planner. Entendeu? Então, assim, são os níveis de consciência. E o anúncio, ele serve para isso. Porque, assim, se você depender só do orgânico, né, aquele que você não está pagando nada, a gente sabe que o Story, por exemplo, você deve tem gente que tem lá 5 mil seguidores, o Story aparece para 200 pessoas. Aí a gente vai viver só daqueles hacks de bota uma hashtag, usa um modelo, né, porque hoje em dia tem entregado, mas não que não possa fazer, vale a pena. Mas se você quer um negócio, principalmente quem é dono de empresa, que precisa ter previsibilidade de lucro, precisa crescer. A ideia é você criar uma estrutura mesmo, um funil atrelado com um anúncio, para que você consiga estar mais vezes na frente das pessoas e acelerar esse processo de conscientização, né? Legal. A gente caminhando infelizmente, final, caminhando né? pro final, a gente recebeu algumas perguntas na caixinha de perguntas, inclusive, você que não mandou, toda semana a gente bota lá. Faz pergunta pra gente, pô. Ajuda nós. Rapidinho que a gente tá caminhando pro final mesmo. A resposta tem que ser rápida agora. O Pedro mandou aqui, como saber quanto investir em um produto teste de uma loja de drop? Então, o drop é específico, depende do lucro, né? Você vai ver ali. Por exemplo, quando eu comecei no drop, eu já comecei colocando o valor de um produto. Assim, eu estou disposto até perder o valor de um produto, no caso de comissão, né? Para vender um produto. Quando ele não vendia, eu parava. Ou às vezes ele vendia. Então, assim, mas também tudo vai variar de uma loja muito no iniciozinho. Você tem que ter o drop, eu sempre digo que precisa ser assim, R$1.500 a R$3.000 para você aquecer um pixel bem, né? Pegar um engajamento legal, para ele começar, depois dali, começar a rodar.
Mas assim, o orçamento, explicando, finalizando, é sempre o que você pode usar hoje e talvez não ter resultado nenhum, mas que você vai conseguir manter uma operação ativa amanhã. Legal. Não adianta você botar o dinheiro todo hoje e amanhã você não conseguir anunciar. Outra pergunta aqui. Abri minha loja recentemente e vou começar a investir em anúncio. Qual dica você daria? Faz bastante conteúdo bom, foca primeiro nos conteúdos bons, de posicionamento legal e começa com o mínimo que você puder. Se o mínimo for R$6, faz R$6. Se você tiver a oportunidade de contratar um gestor, contrate que acelera até Para finalizar aqui, como deixar a timidez de lado sem ser forçado na gravação dos vídeos? só gravando. Não tem jeito. Experiência, né? Você vai fazer, quanto mais você vai fazendo, você vai criando um hábito de fazer. Lógico, vai modelando. Uma das coisas boas nunca tenta tirar nada da cabeça sozinho. Pega algumas das coisas para você se inspirar, alguns anúncios para você se inspirar, mas assim, é você ir fazendo que você vai conseguir pegar isso. Rapidinho, a gente já tem um minutinho ali. Isso é muito interessante, porque eu tenho o meu canal também, né, no YouTube, Verlaine Ribeiro Oficial. E eu tava com esse projeto de começar, e eu falava assim, como é que vai ser esse trem? Como é que vai ser gravar para uma câmera? Como é que eu vou começar? Meu Deus do céu. Aí já tinha feito o canal, mas não tinha vídeo nenhum. Aí um dia o Léo falou assim pra mim, hoje tu vai começar a gravar. Eu falei, como assim? Eu não me preparei. A câmera tá ligada, começa a falar. Eu falei, meu pai, gente, foi um caos. Mas eu deixo esse vídeo lá até hoje. Eu não sou profissional, mas eu deixo esse vídeo lá até hoje pra eu ver de onde eu vim. É isso. De onde Legal. eu comecei. É assim. Vai fazendo, que dá certo. É isso, então. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem mais uma aqui rapidinho, então. Dá tempo ainda. Qual o melhor lugar para investir em anúncio pensando numa loja do nichada, nicho né? foco, né? Mentalidade? Tudo vale, tá? Por exemplo, você vai ter que olhar lá no planejador de palavras-chave do Google e ver qual é o nível do produto que você atende, que assim, o foco é muito amplo. O que você resolve, né? A procrastinação, se é a produtividade, o que for. E ver a quantidade de pessoas que estão buscando. Se tiver muita gente buscando no Google, começa anunciando ali. E também pode usar o Instagram, né? Legal. É bom. O TikTok também é bom. Mas se tiver bastante gente, já pega o público quente no Google. Legal. E então, para finalizar, Então, a gente tem um gente, presentinho, não tem? Tem presentinho aqui. Eu quero agradecer enquanto ela pega ali. Eu achei que todo mundo ganhava, eu assim, não vi nada, né, gente? Não, A gente tá tem vendo? que ter estratégia, Aqui, né? gente, é dos nossos parceiros, do grupo Trid, tá? Então, E do deixa eu Mr. colocar Click aqui. também. Isso aí, ó, minha foto. Personalizadas, tá? E do Mr. Clean, então, tá aí. Tá entregue, então, o presentinho. Muito obrigado, que top, ó. Pessoal, olha mesmo. aí. Tá vendo? Esses bronzes do Gui são tops. São bons demais, bom Você demais. que é de Petrópolis, já apareceu aí, vai aparecer aí, você volta Muito também. obrigado. Vale a pena. E aí, pessoal, olha, então o David, na descrição desse vídeo também vai estar o arroba dele, o Instagram dele, tá? Então você que seja de Petrópolis ou de outro lugar, você que gostaria de ter, né, começar a alavancar a sua empresa, ou mesmo que a sua empresa já está no mercado que você gostaria, então o David é esse especialista que vai estar te ajudando, tá bom? A entender o teu cliente. Nesses anúncios online, ele tem diversas estratégias, então ele atende diversas empresas. Mais de Então, 400, já entendi. Oi? Mais de 400. Olha aí, empresas, mais de diversos 400 nichos. empresas, tá vendo? Então, a gente vai deixar e você procura ele, tá? Qualquer Sim. dúvida também pode estar nos procurando que a gente passa pra ele. Sim. Mas a gente vai estar deixando o Instagram dele na descrição do vídeo. Então, não perca essa oportunidade. Olha, você tem algo na sua mão, Deus tem colocado algo na sua mão e com certeza isso é para o seu futuro. Então, você tem que ter as estratégias certas para aquilo que você Não quer. fica desanimado, achando, não tá vendendo, tô cansado. Antes de decidir parar, me chama. E é isso, tem mais um minuto aí, quer falar alguma coisa? Alguma Não, palavra quero mais? agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bom, obrigado pelo convite. Quero voltar mais vezes. Olha É um aí. negócio muito bom, nem viu passando, né? Tá vendo? E deixar Passa esse muito recado para rápido. você. Busque a Deus, seja fominha de Deus, se encha de Deus. Você não vai se arrepender de criar esse ambiente na sua vida, né? Em todas as áreas da sua vida, você precisa de Deus. O mais importante, não importa a narrativa que o mundo está dizendo, de ser a ciência está querendo explicar.
ninguém explica a Deus. Sirva a Deus, se firme nele. E é isso. Bora E pra aquela cima. palhinha, vai ter ou não vai ter não? Já que mais eu tenho assim, uma. Foi Tu és bom, o Deus que faz infinitamente mais. Tu és o Deus que faz infinitamente mais. Tem lá no YouTube. É isso aí. Relacionamento. Canta pra Poxa. caramba, gente, vocês viram, né? Eu acho que a palhinha foi pouca. Deu tempo, né? A expectativa, se a gente vem na próxima com o Então violão. é isso aí, coloca aí. isso. Escreve aqui embaixo nos comentários que você quer deixar, que você quer vê-lo cantando. Aí ele traz o violão e a gente marca um A novo gente vai ter podcast. que marcar 2 pro David, um só pra falar de marketing e um só pra ele É cantar. isso, Verdade, gente. Eu verdade. concordo, eu voto. Então você que quer, anota aí. Se vocês pedirem, derem muito like, se inscreverem no canal e comentarem muito, a gente traz ele de volta. Tem muita coisa pra falar, hein? Beijo. Se fosse vocês. Aí vai ser um só sobre tráfego pago e um anúncios online e um só sobre Ministério de Louvor, ele Aí tocando, sim. cantando e falando sobre isso. Então, gente, Valeu, gente. beijão, Obrigado, fica gente. até semana que vem.